Vamos ver como funciona a colocação de parafusos na estrutura. Aqui nós temos um perfil com uma chapa que nós vamos usar como exemplo para parafusar duas peças. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar as peças que serão parafusadas. Então, eu vou selecionar essa chapa com essa viga. Então, agora eu posso apertar o botão de parafusos que tem aqui. A hora que eu apertar, ele vai ler as peças selecionadas, ou seja, aquelas duas peças. Então, ele já sabe que perfis ele tem que procurar fazer essa conexão. E agora ele precisa definir o plano dos parafusos. Como é que a gente define esse plano? Através, primeiro, de um eixo X e depois do eixo de rotação. Como é que eu vou pegar esse eixo X e determinar esse eixo X aqui para essa ligação? Eu vou pegar os pontos de construção do perfil, né? Então, quando eu chegar perto desse perfil aqui, eu vou ter os pontos de construção, olha lá, né? O ponto inicial da viga. Posso usar o ponto final também, ó, aqui. Ó. Então, veja que ele já lançou. Não preste atenção em como ele lançou agora. O importante é que a gente viu que está lançado um eixo X dos parafusos e o plano. Daí você vai me perguntar, como que eu vou ver o plano dos parafusos? Nós vamos ver da seguinte forma. Alt, 2 cliques. Né? Aqui, ó, eu vou deixar ligado essa opção de mostrar plano dos parafusos. Ok. E agora eu vou clicar nos parafusos aqui. Então, ele me mostrou o plano X, o eixo X, e para onde que está o eixo Y, definindo o plano dos parafusos. Como que ele definiu esse eixo Y aqui? Em função dessa rotação, cliquei na viga, eu quero o parafuso, em função dessa rotação aqui, que é igual a das vigas top, front, below e tal, eu vou trocar below, tá? E vou mandar modificar. Você viu que ele girou o parafuso, certo? Vou dar um regime para apagar essa indicação do plano e vou clicar no parafuso de novo. Veja que agora o plano ficou XY, que é a orientação do plano. Se eu clicar aqui num front, né, e modificar, olha o que aconteceu lá. Eu vou clicar no parafuso para você ver o plano. O plano ficou aqui, ó, na horizontal, que não é o que a gente quer. Então, muitas vezes você pode selecionar as peças e o parafuso pode sair no plano errado. Basta você trocar aqui e colocar o qual você precisa. Olha lá. Então, aqui ele está com o plano certo. Ok? Bom, agora nós vamos falar, tendo entendido como é que funcionam esses planos, nós vamos falar sobre como determinar o distanciamento entre os parafusos, tá? Então, eu vou dar 2 cliques nesse parafuso aqui e você vê que ele tem 2 tipos de distanciamento aqui. Nós vamos ver os dois. Ele tem o array e uma lista de coordenadas, XY list. Vou usar primeiro o array. Ele considera, a partir do ponto inicial, coordenadas em X e coordenadas em Y. Quando eu digito 100 aqui, eu estou dizendo que existe um espaçamento entre 100 milímetros entre os parafusos. Ora, se existe um distanciamento de 100, é porque eu tenho 2 colunas de parafuso. Então, se eu colocar um 0 aqui, ele vai ter uma coluna só de parafuso. Vou mandar modificar. Olha lá, uma coluna só de parafuso. Se eu colocar 0 em Y, ele também vai ter um parafuso só. Nesse caso, eu botei apenas um parafuso. Outro ponto importante. Veja que o parafuso está bem no ponto de origem, da onde eu lancei o plano dos parafusos. Eu não quero ele aqui, eu quero ele alguma dimensão daqui para cá. Então eu posso simplesmente, assim como nas vigas, dizer que o ponto inicial para a geração dele está do ponto de criação em X mais 35 milímetros. Por exemplo, modifica, veja que ele entrou para dentro da chapa.
certo? Muito bem, eu não quero um parafuso, eu quero duas linhas dele espaçado de 70. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar esse Y para 70, eu vou ter dois parafusos. Se eu criar um espaçamento em X agora, por exemplo, de 70, eu tenho, para obedecer aquilo tudo lá, 70 e 70. 4 parafusos. Como seria, vamos voltar no 00 aqui, modifica, como seria a geração dos parafusos usando a lista de coordenadas, tá? Então, ó, tá igual, tá 0, 0, considerando que o meu ponto inicial está aos 35 milímetros da origem, então ele está no mesmo lugar aqui. Como que ele vai ler? Ele vai ter um parafuso com coordenada x igual a 0, 0 aqui, e y igual a 0. Se eu quiser um segundo parafuso, eu posso dizer para ele, eu quero um parafuso a 70 em x e 0 em y. Modifica. Agora eu tenho dois parafusos. Se eu disser para ele, eu quero um a 70 em x e a 70 em y, ele vai lançar três parafusos. Olha lá. Se eu disser para ele, e assim por diante. Então aqui vai ser uma lista de coordenadas, tá? O mais comum é usar o array, porque daí ele fica em relação ao centro. E outra coisa, você viu que a direção y dele está aqui, né, do plano. Então quando eu botei 70 e 70 em y, ele jogou daqui para baixo. Por quê? Porque ele está considerando o plano dele. Por isso que é importante você saber essa orientação do plano e saber consultar. Eu vou botar aqui 70, 70, 4 parafusos, que é a ligação que eu queria mesmo. Certo? Agora, que outros elementos importantes eu tenho dentro desses parafusos? Eu tenho aqui a questão do diâmetro. Os diâmetros vão estar disponíveis a partir da hora que você escolhe a qualidade do parafuso que você está usando, vai depender da tabela. Tá? Então eu posso mudar esses parafusos para 15.88, por exemplo. Opa, tem que estar selecionado. Selecionei lá, modifica, olha lá, ele modifica. Tá? E a tolerância é o quanto vai ter de folga no furo, além do diâmetro nominal do parafuso. Certo? Aqui também existem informações adicionais com um pequeno aviso. Isso aqui foi colocado no TSteel apenas para compatibilidade com modelos do Tecla. Quando você importa, ele traz esses dados para cá, e quando você exporta, ele leva de volta. Mas o TSteel não usa esses dados aqui nas versões atuais. Então, quando você estiver modelando só para você, e não for exportar ou precisar de algum dado, os dados que você precisa tomar cuidado são esses aqui apenas. Ok?